E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos para o nosso segundo episódio da nossa série do Entre Sombras e Mistérios. Uma série que eu criei aqui para o canal Devorador de Livros nesse ano de 2026, com o intuito de desencalhar tanto livros da Rainha do Crime, Agatha Christie, e livros do Mestre do Horror, o Stephen King. No vídeo de hoje eu vou resenhar para vocês, explicar um pouquinho do contexto histórico, um pouquinho da história geral, do livro Tudo é Eventual, do Mestre do Horror, né? O Stephen King, como eu tinha falado agora há pouco, no caso, há uns 10 segundos atrás. Vocês podem estar estranhando porque tem dois livros na minha mão, mas eu já explico isso. No último vídeo que eu fiz de unboxing, que saiu no dia 6 de fevereiro, se não me engano, eu abri várias caixinhas, né, com vários livros. Inclusive, eu gravei aquele unboxing, eu comprei livros porque eu precisava de livros novos do King, e eu só tinha dois na minha estante. E não ia dar pra gravar, tipo, a série do Entre Sombras e Mistérios até o final do ano, né, sendo que só tinha livros da Agatha pra ler e só tinha dois do King. Então eu me senti obrigado a comprar mais livros do Mestre do Horror. Naquele vídeo eu mostrei pra vocês esses dois livrinhos aqui, que é o Tudo é Eventual. Por que que são dois? Não faço a mínima ideia. Eles foram divididos, né? O livro foi dividido em dois tomos, o tomo 1 e o tomo 2. Mas é o mesmo livro, tá? Aqui embaixo não, aqui dentro desse negocinho aqui tá dizendo volume 2 e aqui volume 1. É o mesmo livro, mas dividido em duas partes. Ele é um livro de contos do King, que contém 14 contos, dos mais variados gêneros possíveis. A gente vai ter drama, a gente vai ter mistério, a gente vai ter suspense, a gente vai ter terror, a gente vai ter fantasia e aventura. Tem, tipo, todos os gêneros possíveis dentro desses 14 contos aqui. E no vídeo de hoje, como eu já tinha falado para vocês, eu vou fazer uma resenha, né, com spoilers. Então vocês já fiquem preparados que em algum momento do vídeo eu vou usar minha língua, né, minha língua é igual chicote, e vou falar algum spoiler para vocês. Mas não se preocupem, são 14 contos. Desses 14, 4 foram meus favoritos e vão ser sobre esses 4 que eu vou dar spoiler para vocês. Mas eu vou dizer ali quando eu for dar o spoiler. Vou contar então um pouquinho, né, sobre a história, sobre o contexto geral do livro, o ano de publicação, o título original dele. Vou falar, né, ali meio basiquinho sobre esses 10 contos que não foram favoritos e spoilers dos meus 4 contos favoritos. Antes do vídeo começar também, né, depois da intro, eu vou dar um recadinho para vocês de uma mudança, né, de uma mudança de planos que teve na minha vida. Mas então, se você quer saber a minha resenha com spoilers do livro Tudo é Eventual do Stephen King, eu já vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Agora bora pro vídeo, mas antes fiquem com a intro do Devorador de Livros 2026. Estou de volta mais uma vez. E galera, como vocês viram aí pelo comecinho do vídeo, no vídeo de hoje eu vou resenhar o livro Tudo é Eventual. Os livros Tudo é Eventual, do autor Stephen King, o mestre do horror. Eu vou contar para vocês um pouquinho do contexto geral do livro, o ano que ele foi publicado, o título original dele, sobre os temas de cada um dos contos. Vou citar e falar um pouquinho sobre dos 10 contos, né, que o livro tem, e mais os 4 contos que eu favoritei. Nesses eu vou pesar a minha língua e vou dar spoiler para vocês. Então tem bastante coisa pra gente falar no vídeo de hoje. Mas antes de eu começar, eu gostaria de, como eu falei lá no comecinho do vídeo, de dar um recado para vocês sobre uma mudança de plano totalmente brusca que teve na minha vida. Bom, vocês lembram quando eu gravei o primeiro vídeo desse ano, o Planos e Metas para 2026? Pois é, naquele vídeo eu falei para vocês sobre a minha faculdade, sobre a minha carteira de motorista e sobre o meu trabalho, tá? Alguma dessas três coisas sofreu uma grande e drástica alteração simplesmente do nada. Sobre a faculdade, tudo continua indo a mesma coisa às mil maravilhas, né? Vou fazer faculdade de letras esse ano, inclusive vai começar dia 23 de fevereiro. Eu tô muito ansioso. Eu vou fazer na segunda, na quarta e na sexta. Vou ter terça e quinta, né, dias da semana no caso, de folga. 2 dias e 3 dias de faculdade. Eu acho que é um período bom, né? Pelo menos para começar. Sobre carteira de motorista. Tá tudo indo muito bem também. Eu vou fazer a minha prova prática, né, que agora é sem baliza, só com percurso. Graças a Deus, porque eu sou péssimo em fazer baliza, já deixo claro pra vocês. Enfim, vou fazer uma prova prática depois do feriado de carnaval, né? Na terça-feira depois do feriado de carnaval, que vai ser no dia 24, terça-feira, no dia seguinte, né? Ao meu primeiro dia de aula na faculdade. E agora sobre o trabalho. Enfim, lembram que eu falei pra vocês que eu ia, com a faculdade de letras, começar trabalhando em uma escola, sendo dando letramento para os alunos mais jovens, ou como é que a gente fala? É reforço de português, reforço de literatura, reforço de
línguas, sei lá. Pois é, eu descobri que eu não vou conseguir fazer isso tão cedo. Eu conversei com a minha professora de português e com alguns professores amigos da minha mãe. Conversei com minha própria mãe também, que é professora, e conversei um pouco, né, com o Google, pedi conselhos para o Google e para o ChatGPT sobre essa questão de dar aula na faculdade de letras, tipo, tá na faculdade da aula. Todas essas pesquisas, essas conversas com pessoas e inteligência artificial que eu tive me levaram a uma única saída. Eu só consigo dar aula, eu só consigo ingressar ou com um concurso público, que pode simplesmente surgir do nada hoje ou amanhã ou nunca, ou com 4 semestres. Isso? Isso, 4 semestres, né, que dão 2 anos de faculdade. Então, gente, eu simplesmente não posso esperar 2 anos para começar a trabalhar. Eu preciso do meu dinheiro, eu preciso trocar essas estantes. Então, eu simplesmente não posso esperar 2 anos, né, enquanto eu tô fazendo faculdade, para começar a trabalhar. Isso se eu já não tivesse ido atrás de um emprego. Bom, no dia que eu tô gravando esse vídeo para vocês, eu já estou na minha segunda semana no meu trabalho novo. Tô trabalhando mais uma vez em uma cafeteria. Não é como a outra cafeteria barra livraria que vocês já estão habituados a me ouvir falar. Não, é totalmente diferente. Lá nessa livraria e cafeteria, eu trabalhava que nenhum. E eu não tinha meu trabalho reconhecido, eu era humilhado pelos clientes todos os dias, diferentemente dessa que eu estou trabalhando no momento. Eu trabalho só fazendo uma função, que é barista, café, café gelado, bebida quente, enfim. Salário super bom. Sou reconhecido pelo meu trabalho e os meus chefes são pessoas incríveis, já são meus amigos, assim, é muito bom trabalhar lá. Inclusive, minha chefe deixa eu literalmente ler quando não tem cliente. Coisa que eu não podia fazer na outra cafeteria, eu fazia meio que no clandestino. E nessa, sim. Inclusive, eu tô lendo muito lá, porque agora é muito calor, né? Ninguém quer tomar café, então não tem muito movimento. Então eu tô conseguindo desencalhar vários livros. Bom, na verdade era só isso que eu tinha para falar para vocês, né? Que eu não vou mais dar aula. Eu vou continuar trabalhando na cafeteria até eu conseguir fazer um concurso ou entrar numa escola depois dos 4 semestres. E isso também já abre uma aba nova para o canal. O vlog de leitura, o vlog de rotina, o vlog de trabalho. Olhem, pensem, imagina, seria muito legal fazer um vídeo de uma rotina, tipo assim, um dia com um leitor CLT. Imaginem, eu acordando de manhã, eu indo pro trabalho, porque eu trabalho de manhã até de tardezinha, né? Eu indo pro trabalho, eu no meu trabalho, eu lendo no meu trabalho, saindo do trabalho, voltando para casa, pegando o carro, indo pra faculdade, um pouquinho da minha faculdade e eu voltando para casa. Eu acho que esse vídeo vai bombar. O que vocês acham? Vocês gostariam de ver? Deixem aqui nos comentários. Publicado pela primeira vez como uma coletânea de contos, o livro Tudo Eventual foi lançado em 2002 pelo autor Stephen King, né? O nosso mestre do horror. O livro ele tem o título original, literalmente, né, a tradução do português para o inglês ou do inglês para o português, Everything Eventual, que é literalmente tudo é eventual, né? Uma tradução ali bem direta. Ele é uma coletânea mais introspectiva, menos explosiva do autor Stephen King, né? A gente está acostumado com livros de contos que tem contos que vão de, sei lá, 20 a 50 páginas, como aquele livro Escuridão Total Sem Estrelas, que tem 4 contos e o livro tem quase 500 páginas. São contos imensos, né? Contos enormes. Aqui na minha estante, por exemplo, além do Tudo Eventual, eu tenho o livro Com Sangue, que tem um conto que é a continuação de Outsider, e eu tenho o livro Quatro Estações, que também são 4 contos em quase 600 páginas. A gente não está acostumado a ver livros do King, né, de contos com, sei lá, 14 contos em 200 páginas. É raríssimo isso acontecer, mas isso acontece nessas duas edições aqui, né, nesses 2 livros, 2 volumes de Tudo é Eventual. Os contos que a gente tem nesse livro variam de todos os gêneros possíveis, como eu tinha falado para vocês antes. Então a gente vai ter contos de suspense, de mistério, de terror. A gente vai ter um conto ali que envolve um pouquinho de romance, né? Se a gente parar bem para pensar e bem no que o conto sugere pra gente. A gente vai ter contos de fantasia, né? Que vão fazer referência direta à Torre Negra, aquela série de 7 volumes do Stephen King. Inclusive, eu acho que são 2 contos aqui que tem a ver com a Torre Negra, que é o Tudo Eventual, que dá o nome, né, ao livro em si, e As Irmãs de Eluria, ou The Sisters of Eluria, como é o título original do conto. Bom, eu tô com o livro aberto aqui bem no sumário para falar para vocês sobre os contos. Eu vou listar eles e depois eu vou fazer uma resenha ali completa de cada um dos contos, focando nos meus 4 favoritos, que são os contos que eu vou dar spoiler. Então a gente tem Sala de Autópsia 4, O Homem do Terno Preto, Tudo que Você Ama Lhe Será Arrebatado. Esse título daria um
livro incrível, tipo, se fosse um livro mesmo, ou se fosse um filme, imagina. Tudo que você ama lhe será arrebatado. Olha que título forte. Aí a gente vai ter A Morte de Jack Hamilton, Na Câmara da Morte ou A Sala da Morte, As Irmãs de Elúria, como eu tinha falado para vocês agora há pouco, Tudo é Eventual, A Teoria de LT sobre Animais de Estimação, O Vírus da Estrada Vai para o Norte, ou O Homem de Azul, alguma coisa assim, Almoço no Café Gotham, Você Só Pode Dizer o Nome daquela Sensação em Francês, esse título também é incrível, 1408, Andando na Bala e Moeda da Sorte. Um adendo especial, quando eu estava fazendo o roteiro do vídeo, eu estava pesquisando não por esses livros aqui, porque eu estava no trabalho. Né? Eu estava naquele intervalo ali entre não ter cliente nenhum durante 2 horas, então eu estava fazendo o roteiro, tudo no meu celular, né, lá no trabalho. Então eu não tinha um livro físico e eu tive que pesquisar a sinopse, né, e a sinopse não, o sumário do livro pela edição nova da editora Objetiva. Então, alguns contos que eu vou falar para vocês podem ter nomes trocados, mas eu vou fazer menção e vou lembrar vocês o título que está nessa edição aqui. O primeiro conto já é o meu primeiro conto favorito dessa coletânea de 14 contos do Mestre do Horror, com o título original sendo Autopsy Room 4, título traduzido Sala de Autópsia 4, é um dos contos mais agoniantes que eu já li na minha vida toda, sinceramente falando pra vocês. Aqui a gente tem um homem que ele não sabe se ele tá vivo ou se ele tá morto. Porque, tipo assim, ele tá deitado no que parece uma cama super confortável, tá? No início parece uma cama super confortável. Tá tudo escuro, tá um breu. Ele sente que ele tá respirando, ele sente que ele tá vivo, mas ele não consegue se mexer. Ele não consegue mexer os dedos, ele não consegue fazer, tipo, piscar os olhos assim mesmo com os olhos fechados. Ele não consegue abrir a boca, não consegue falar, ele só consegue pensar. Nem murmurar ele consegue. Quando ele é trocado, né, dessa cama confortável para uma cama de metal, ele sente que ele está dentro de alguma coisa, parece que ele está dentro de um saco, porque a respiração dele está muito difícil de ser respirada, enfim. E a cama de metal começa a andar. Ele descobre que ele está dentro de um saco, daqueles sacos pretos, onde os como é que a gente chama? Os legistas colocam os corpos, né? As pessoas que já vieram a óbito. Ele descobre então que ele está indo para uma sala de autópsia, porque ele consegue ouvir o que as pessoas estão falando ao redor dele. Tem 4 médicos. Uma médica que é a médica mais experiente, a médica que quer realmente fazer o trabalho dela. Um médico jovem que ele fica fazendo piada toda hora, falando do cara ali que tá pelado, né? Do nosso protagonista. A gente tem um outro médico que fica dando em cima dessa médica toda hora, e a gente tem uma outra menina que é só uma outra menina que tá ali. Então, o nosso protagonista, ele sabe que ele tá indo pra uma sala de autópsia, ele sabe que em algum momento ele vai ser aberto, né, tipo, vão cortar o peito dele até a barriga, sei lá, pra ver o que aconteceu, por que ele morreu. Só que o que acontece? Ele não está morto. Ele tá vivo, ele tá consciente e ele sente. Só que ele não consegue se mexer, ele não consegue murmurar, ele não consegue fazer nada. O conto é extremamente agoniante. Ele tem ali por volta das suas 12 páginas e a gente vai lendo assim, ó, tendo que tampar a outra página para não pegar o spoiler. Mas enfim, como eu tinha falado para vocês, os meus contos favoritos, eu vou dar spoiler para vocês. Então fica aqui o alerta, né? Se você não quer saber, pula pro próximo conto, que eu vou estar deixando bem separadinho na descrição do vídeo. O spoiler acontece quando uma pessoa, né, que tá ali, um dos médicos que tá ali fazendo a autópsia, quando vai aplicar o bisturi, enxerga que do lado do corpo tem uma bolsa. E essa bolsa está se mexendo. Ele então abre a bolsa e descobre uma cobra, uma serpente venenosa, que paralisa a vítima, fazendo com que ela pareça morta, mas ela na verdade está viva. E é isso a única coisa que salva o nosso protagonista de ser aberto ao meio ainda vivo. É muito bizarro, tipo assim, ó, que sorte que aquela cobra se mexeu na hora exata. Que sorte. O segundo conto também é o meu segundo conto favorito. Tipo assim, os primeiros foram os melhores pra mim, tá? Mas não todos, nem todos são os meus favoritos, tá? O primeiro e o segundo são. Que é o conto com o título original The Man in the Black Suit, ou O Homem do Terno Preto, né? O Homem com a Roupa Preta, o Homem Vestido de Preto. Nesse conto, a gente vai ter um menino que ele vai estar lembrando. Um menino não. Um homem que ele vai estar lembrando de quando ele era menino. Ele lembra que um dia ele estava pescando na mata, né? Pescando na mata.
Ele estava pescando no rio dentro de uma mata e ele encontrou um cara muito estranho, que se vestia todo de preto, com um chapéu, com uma coisa muito estranha nas costas, que parecia se mexer, ter vida própria dentro das costas assim do cara, né, desse homem que ele encontrou, o homem de terno preto. E esse homem de terno preto começa a conversar com ele, dizendo seu próprio, né? E o nosso protagonista, que eu não lembro o nome deles, porque são muitos personagens durante o livro todo, 14 contos, imaginem, ele fica meio intrigado. Ele fica perguntando, se tu é mesmo quem tu diz que tu é, como é que é lá embaixo? Como é que é lá em cima? O que acontece depois da morte? E aí esse cara, o Homem de Preto, ele fica tipo assim, não, mas eu não preciso te contar, só tu acreditar em mim. É só tu ver o que acontece, só tu esperar um pouco que o tempo vai te levar. E o protagonista fica assim, não, eu quero que tu me dê uma prova. Se tu é realmente quem tu diz que tu é, tu tem que me dar uma prova disso. E aí o Homem do Terno Preto se irrita e começa a descrever uma cena que ela é tão grotesca, ela é tão sanguinária, que me fez ter ânsia de vômito. Ele descreve, agora o alerta de spoiler, se você não quiser saber, pule pro próximo, a maneira que ele estripou, né, matou, estripou e devorou uma pessoa. Começando por fígado, depois indo para pulmão, depois indo para pâncreas, depois indo para rim, cérebro, órgãos, todos os órgãos. Ele descreve como ele fez isso. Isso é bizarríssimo, isso foi bizarríssimo de se ler, mas foi muito bom, porque eu não estava acostumado com ler um livro do King que falasse exatamente sobre dissecação e canibalismo, né? Se bem que não é porque o cara não era um cara, e sim o próprio, né? Eu tô falando as palavras assim, sem som, pra o YouTube não tombar meu vídeo. Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. O conto termina quando o protagonista termina de ter esse flashback, né? Para de ter esse flashback e fica pensando: será que realmente aconteceu ou foi apenas coisa da minha cabeça? O conto tem o final ambíguo. A gente acredita no que a gente quiser acreditar. O terceiro conto se chama Everything Eventual. Como eu tinha falado para vocês, do conto que dá título ao livro Tudo é Eventual. Nele a gente tem um jovem chamado Dink, que eu achei muito nome de cachorro, me lembrou o cachorro do Toy Story, né, o Slink. O Dink, ele é um jovem que ele trabalha home office, tá? Ele trabalha tipo um home office do Death Note. Ele digita um código no computador e uma pessoa morre. Ele digita outro código, outra pessoa morre. E assim sucessivamente, ou como diria o seu Madruga, substantivamente. E é praticamente isso, o conto inteiro, tá? Tem um grande spoiler ali, que eu não vou revelar pra vocês, porque pode ser ou não que ele se ligue à Torre Negra, eu não faço a mínima ideia como. Eu só sei que quando eu tava pesquisando pra fazer o roteiro, o Google disse isso, eu não tenho ideia de como isso acontece, até porque eu acho que Torre Negra é mais fantasia e esse conto é mais ficção científica, né? Mas enfim, ele meio que trabalha, o Dink, ele trabalha para uma organização secreta que manipula ele e faz a cabeça dele para ele escrever esses códigos e matar pessoas aleatórias. E é isso, o conto Tudo Eventual, na minha cabeça, é o mais fraco de toda a coletânea. O quarto conto se chama LT Theory Pets. Eu adoro falar em inglês e falar totalmente errado. Provavelmente eu tô falando totalmente errado. Vocês me desculpem, tá? Minha pronúncia de inglês é horrível. Mas enfim, tradução: a teoria LT dos animais de estimação. Tipo assim, né? Nada a ver, mas tudo bem. Nesse conto, a gente tem um homem que ele tá contando de uma maneira quase cômica, de uma maneira, tipo, muito engraçada, como ele brigou com a esposa dele e como os amigos dele brigavam por conta de animais de estimação. Eu acho que o Stephen King ele estava sob efeito de alguma coisa quando ele escreveu esses contos. Porque não é possível. A gente está acostumado com contos incríveis do mestre do horror e o cara vai lá e escreve sobre como terminar relacionamentos tendo um cão e um gato. No final do conto a gente descobre, tá? Um possível spoiler, mas não é tão importante assim, porque é bem óbvio, que esse protagonista que está contando a história é um assassino. Ele mata várias pessoas, ele matou inclusive a própria namorada dele. Eu acho que eu dei um grande spoiler, mas isso é muito provável, isso é muito possível, porque desde o início a gente sabe que esse cara tem alguma coisa solta na cabeça. O quinto conto é O Homem do Traje Azul. Esse eu vou ter que ler. The Road Virus Heads North, tá? O vírus da estrada vira pro norte. É o título original do conto. No caso, eu tô lendo bem no meu roteiro do meu notebook que tá do meu lado, tá? Esse conto ele me lembrou muito O Retrato de Dorian Gray, que é o meu livro clássico favorito da minha vida, tá? O Retrato de Dorian Gray é incrível, leiam. Ele me lembrou por quê? Porque nele um homem compra um quadro, a cada vez que ele olha para a pintura tá mais perto, como se ela tivesse ganhado um zoom, tá? Pensem, isso já é bizarro.
até que a pintura simplesmente sai do quadro e, ó, mata o nosso protagonista do conto. Bizarro? Bizarro, mas muito legal. O conto número 6 é Almoço no Café Gotham. Não tem como não pensar em Gotham City, até por conta do que acontece nesse conto. Aqui é um conto simples, ele tem umas 5, 6 páginas, ele é curtíssimo, mas ele é muito envolvente. Inclusive, ele foi o meu terceiro conto favorito do livro todo, tá? Dos 14 contos. Nele, a gente tem um marido que está conversando com a esposa dele em um restaurante. Eles estão comendo ali uma macarronada, tomando ali uma Coca-Cola com limão e gelo, como a gente faz aqui no Brasil, né? Mentira, isso eu acabei de inventar. Eu não lembro o que eles estavam comendo, mas eles estão conversando ali bem estreitamente em um restaurante. Quando o chefe dos garçons, o chefe do barman, sei lá, o gerente do garçom, simplesmente explode a cabeça dele. Não explode, tipo, boom. Ele entra em colapso, ele pega facas e armas e começa a fazer uma carnificina, um massacre dentro do restaurante. É um conto muito de 0 a 100. Ele tá no início, ele tipo, mulher, vamos falar sobre tal coisa, homem, eu gosto disso, disso, aquilo, e do nada é tac, 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 e facada. Muito bom, nota 1000. Inclusive o spoiler já foi isso, né? Ele matando todo mundo. O conto número 7. Esse sentimento só pode ser dito em francês. Eu não vou falar esse título em inglês, porque eu tenho medo de pronunciar errado e invocar alguma entidade aqui no meu quarto. Mas ele é muito, sabe, nem fede nem cheira. É um casal que tá conversando sobre a lua de mel e eles começam a reviver os piores momentos da vida deles. Tipo, Stephen King. Sério? O conto número 8. 1408. O próprio título, né, já entrega um pouquinho do conto. Aqui a gente tem um escritor que ele investiga hotéis paranormais para escrever livros. Ele é um conto muito bom. Esse escritor, então, ele decide investigar um hotel e vai até o quarto 1408. Esse quarto é como se fosse um overlook, né? O próprio... Cadê? Bem aqui no meu dedo. O próprio quarto do hotel iluminado. Esse quarto, ele simplesmente tem um mosquito aqui, ele distorce o tempo e faz o cara ter alucinações. É um conto muito bom, é um conto muito gostoso de se ler. E esse conto tem até adaptação, se eu não me engano, na Netflix. Pra vocês terem uma ideia, adaptação em 2007, 5 anos depois que o livro foi publicado. O conto número 9 é o meu quarto conto favorito. O nome dele é Andando na Bala, e esse eu não preciso nem olhar o meu resumo, né, dos contos para falar para vocês. Um cara sofre uma perda terrível. A namorada dele termina com ele e ele pensa em paf, 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 né? Bang, bang, bang. Peteco, peteco, peteco nele mesmo, porque ele amava muito a namorada dele, né? Revirando os olhos várias vezes, enfim. Loucura. Ele decide fazer isso, decide acabar com a própria vida por conta desse término. Quando ele tá prestes a fazer isso, ele recebe uma ligação de que a mãe dele tá entre a vida e a morte no hospital. Então ele pega o carro dele, atira a arma pela janela e corre para salvar a mãe dele. No meio do caminho, ele encontra um homem que veste uma roupa vermelha e esse homem pede carona para ele. E ele diz que ele tá muito atrasado, ele tá muito com pressa, e o homem diz: "Não, vai, me dá uma carona". E ele dá carona para esse homem. No meio do caminho, esse homem olha para ele e fala assim: "Então, tu escolhe salvar tua mãe ou tu escolhe..." E aí ele fica tipo: "Como assim? Como tu sabe disso?" Aí o homem fala: "Não, só tem essa escolha. Tu escolhe salvar a vida da tua mãe ou tu escolhe salvar a tua vida?" E ele vai lá e escolhe salvar a mãe dele. Então o cara diz: "Tá bom, eu vou salvar tua mãe." Estala os dedos e o nosso protagonista que está dirigindo vai de arrasta para cima ou de arrasta para baixo. Fiquem aí com a ideia de vocês. Só que o que acontece? Aquele homem não era nenhuma. Ele não era nada sobrenatural. A mãe do cara morre porque o cara não chegou no hospital a tempo. Que quebra de expectativa do... Vocês não concordam? Favoritei. O conto número 10, Lucky Quarter, ou A Moeda da Sorte, é um conto bem meia boca também. É uma empregada, que ela tá trabalhando no hotel, ela encontra uma moeda, ela acredita que essa moeda seja da sorte, só que essa moeda é simplesmente uma moeda normal, ela perde essa moeda e a vida dela decola. Decolar.com, a vida dela muda da água pro vinho por conta da moeda que ela achou que era uma moeda da sorte, mas na verdade nem era. E é isso. O conto número 11 é A Sala da Morte, um conto muito pesado que eu fiquei traumatizado. Eu odeio ler sobre tortura, né? A gente tem um personagem que está sendo torturado em um edifício, uma construção altíssima. Ele está sofrendo das mais diversas torturas.
ele não aguenta mais, ele tá quase morrendo. Quando ele descobre uma brecha, ele pega uma pistola de um cara que tá torturando ele e mata todo mundo. Vingança é um prato que se come frio, e ele esperou bastante tempo. Gostei também, mas eu fiquei bem enjoado lendo esse conto. Conto número 12, As Irmãs de Elúria. É um conto que, tipo assim, ó, eu não sei se eu falo pra vocês, é meio que um cara que ele é cuidado por freiras, e aí tem umas vampiras, e ele se conecta diretamente com a Torre Negra, ele literalmente se conecta, pelo que o Stephen King falou no próprio conto, né, depois do final de cada um dos contos nesse livro, ele tem uma nota do autor falando sobre o conto. E esse, o King disse, se você leu As Irmãs de Elúria, você provavelmente as conhece por conta da Torre Negra. Então, esse aqui eu não vou dizer literalmente mais nada pra vocês, porque é um spoiler da série. Vai que vocês recebam um spoiler e percam a vontade de ler Torre Negra por minha causa. Não quero ser o causador disso. O conto número 13, A Morte de Jack Hamilton, é baseado em fatos reais, por mais incrível que pareça. É sobre um cara que estava fugindo de um um assalto. No caso, ele era um assaltante, estava fugindo da polícia. Ele tomou um tiro e morreu. É isso. É literalmente isso. E agora o último conto desta coletânea, Tudo que você ama lhe será arrebatado. Eu posso, na verdade, falar a descrição desse conto em 5 palavras. Não entendi bulhufas deste conto. Satisfeitos? Gente, sinceramente, eu não entendi nada. Esse conto não tem pé nem cabeça. Pra mim foi o mais complicado de ler, o mais demorado, porque a cada linha eu entendia menos. E é isso. Considerações finais. O livro Tudo Eventual, esta coletânea de 14 contos do autor Stephen King, é um livro que vale, né? Ou são livros que valem a pena muito ser lidos. Tem contos muito bons, tem 14 contos, 4 foram meus favoritos. E eu gostei, tipo, gostei mesmo de mais uns 4. Então gostei de 8, né? Foram só os outros 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Outros 6 que me desapontaram, que não foram tão bons assim. E esse último, né, que eu simplesmente não entendi nenhuma sobre o que esse conto falava. Mas enfim, é um livro bom e vale muito a pena ser lido sim. A nota final que eu dou pro livro Tudo Eventual, parte 1 e parte 2, é a mesma, até porque se trata do mesmo livro, é 4 estrelas. Gostei bastante da leitura, gostei bastante de alguns contos, e alguns não foram tão bons assim, mas vale a pena ser lido esse livro, com certeza. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem de olho no canal para não perder o livro do mês. E até o próximo vídeo, que eu vou estar de cabelo cortado, porque o calor é cruel com quem tem cabelo comprido. Um beijo pra vocês, um abraço e até lá.